Salmo 19, a partir do versículo 7. Traga sempre a sua Bíblia com você. É importante, algumas pessoas a têm no seu celular, mas aonde eu vou, estou sempre com a minha Bíblia escrita, porque eu posso fazer as minhas anotações aqui, e ela sempre está comigo, esta velha Bíblia, que tem tantas novidades para nós. Diz o texto: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e inteiramente justas. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e inteiramente justas. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino. Mais doces do que o mel que goteja dos favos. Versículo 11 diz: por eles é admoestado o teu servo, em os guardar há grande recompensa. Em os guardar há grande recompensa. Na mente de muitas pessoas, os mandamentos, as ordenanças, as leis, elas foram estabelecidas para nos restringir e nos limitar no nosso prazer. Mas na verdade, todas as leis, elas foram estabelecidas e são estabelecidas para nos preservar. E a intenção de Satanás sempre é plantar no nosso coração uma semente de engano. Uma semente de engano. E esta semente de engano, germinando no nosso coração, desobedecendo a palavra de Deus, aí sim nós vamos ficar restringidos, limitados. Mas a vontade de Deus é que você seja pleno nele. Então os princípios, os preceitos e as leis do Senhor, elas foram estabelecidas para nos guardar, para nos proteger e nos livrar da calamidade. Algumas pessoas, elas pensam que liberdade é fazer o que dá na cabeça. Mas liberdade não é você fazer o que dá na sua cabeça. Liberdade é você poder dizer sim ou não, de acordo com aquilo que está estabelecido. Jesus disse: olha, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. E o próprio Jesus, ele vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então os preceitos, os mandamentos, as leis do Senhor, elas foram estabelecidas, não para nos restringir, nos limitar no nosso prazer, na nossa alegria, na nossa satisfação, mas elas foram estabelecidas para nos preservar da calamidade e do dia mau. Em guardar os preceitos, os mandamentos do Senhor, temos uma grande recompensa. Temos uma grande recompensa. Nós, quando atentamos para a palavra de Deus, nós vamos perceber, e ao ler a palavra de Deus, que pessoas que desobedeceram aquilo que for estabelecido, elas trouxeram consequências para si, e algumas dessas consequências passou para toda a humanidade. Quando Deus estabeleceu o homem no jardim do Éden, aquele lugar era perfeito. Era perfeito. Deus nos fez para dar certo. Deus nos fez a sua imagem e semelhança para que sejamos plenos. No jardim do Éden, não havia ali, antes do pecado, nenhum tipo de angústia, de dor, de enfermidade, pobreza, miséria, ruína. Adão e Eva, eles eram plenos. Mas eles tinham responsabilidade. E Deus deu a eles a responsabilidade para guardar o jardim, para lavrar a terra e guardar a terra. Obedecer é exatamente isso, é designado algo e você guarda aquilo o qual você foi designado. A função de Adão e Eva no jardim era guardar o jardim, lavrar a terra e desfrutar daquele lugar extraordinário. No capítulo 3, a serpente plantou uma semente de engano, dizendo: não é bem assim. Deus sabe que no dia em que vocês comerem do fruto do conhecimento, da árvore do conhecimento, do bem e do mal, vocês se tornarão iguais a Ele. É assim que o diabo trabalha. Deus sabe que no dia em que vocês comerem,
Então ele vai plantar uma semente de dúvida, levando Adão e Eva a desobedecerem aquilo que for estabelecido por Deus. E eles foram expulsos do jardim. Nasceu na terra os espinhos e os abrolhos. A consequência do ato da desobediência foi a separação entre Deus e o homem. Houve a morte espiritual. Todo ato de desobediência traz consequências sobre as nossas vidas. Quando nós olhamos para a ordem que Deus deu a Davi, para que ele não enumerasse o Israel, não contasse o exército de Israel, porque a confiança de Davi não deveria estar na quantidade de homens que o exército de Israel tinha, mas a confiança de Davi devia estar naquele que fez a promessa, naquele que o estabeleceu como rei de Israel. E a Bíblia diz no capítulo 21 de 1 Crônicas, que Satanás incitou o coração de Davi. Olha isso. Incitou o coração de Davi para que ele transgredisse a ordem que fora dada por Deus. Davi, ele transgrediu, incitado por Satanás. E a Bíblia diz que em 3 dias morreram 70 mil pessoas. A praga entrou em Israel e 70 mil pessoas foram feridas pelo ato de desobediência de Davi. Quando nós olhamos para Saul, Saul foi o primeiro rei da história de Israel. Deus ordenou através do profeta dizendo: olha, você deve destruir completamente Amaleque. Nada deve ser preservado. E a Bíblia diz que Saul, ele obedeceu em parte. Obedecer em parte não é obedecer, é a mesma coisa que desobedecer. A Bíblia diz que ele matou todos, menos o rei, e o melhor do gado ele preservou. E o Senhor veio a ele através do profeta para confrontá-lo, dizendo: olha, tem tanto prazer o Senhor em sacrifício, melhor é obedecer do que sacrificar. Melhor é obedecer do que sacrificar. Quando você decide trilhar o caminho da obediência, a princípio parece que você está perdendo alguma coisa. Você está deixando de desfrutar de algo. Mas no final você vai ter uma grande recompensa da parte de Deus. Este princípio, obediência, ele é elementar, ele é básico, para que possamos desfrutar de paz e de provisão. Que nós vivemos num contexto de sociedade. Uma nação, quando ela entra em guerra civil, ela se autodestrói. Nós temos visto nações se autodestruindo. Nós temos visto a polarização, a incitação, a divisão. Por quê? Porque a desobediência tem se manifestado na natureza humana, separando o homem de Deus. Mas Deus, ele é poderoso, e nós temos a sua palavra. Em guardar a sua palavra, nós teremos uma grande recompensa. Saul, ele obedeceu em parte, e obedecer em parte não é obedecer. Ele perdeu o direito de continuar reinando sobre o trono de Israel. E Deus levanta Davi no seu lugar. Davi, quando você olha, ele também teve os seus momentos de fragilidade, de debilidade e de fraqueza em atos de desobediência. Mas a diferença de Davi é que ele se voltava para Deus quando ele era confrontado. É possível que na sua jornada você tenha trilhado o caminho da desobediência, mas eu quero dizer para você, existe uma segunda chance para você. E Deus quer trazer restauração plena sobre a sua vida. Deus quer você de volta. E Ele quer que você desfrute de paz e provisão. Que você seja uma pessoa plena, completa aqui nesta terra. Preste atenção. As coisas deste mundo não podem nos fazer plenos. Não podem. Este vazio que há dentro da alma das pessoas só pode ser preenchido pela presença de Jesus Cristo. Carro não vai preencher este vazio. Casa não vai preencher este vazio. Deus tem o melhor desta terra para os seus filhos. Isaías capítulo 1 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Se quiserdes e me ouvirdes, se quiserdes e me obedecerdes, vocês vão comer o melhor desta terra. Mas nada em absoluto desta terra pode nos fazer plenos, completos. Nada. Observe comigo Deuteronômio capítulo 28.
Esse texto diz assim, ó, se vocês obedecerem os meus mandamentos, as minhas leis, versículo 1, Deuteronômio 28, 1. Se nós obedecermos os mandamentos, guardarmos os mandamentos, esta palavra, se ouvirdes a voz do Senhor, se obedecerdes a voz do Senhor, esta palavra ouvires é obedecer, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Ele diz, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Há uma grande recompensa em obedecer os mandamentos do Senhor. Diz, Ele te exaltará sobre todas as nações da terra. Isso fala de autoridade, isso fala de governo. Nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus para exercermos autoridade e governo sobre a terra. E nós podemos exercer a autoridade e governo trilhando o caminho da obediência. Volte lá para o texto, Deuteronômio capítulo 28, o versículo de número 2, diz assim, e todas estas bênçãos virão sobre ti. Virão sobre quem? Virão sobre a vida daquele que obedece os mandamentos do Senhor. Todas estas bênçãos virão sobre ti. Versículo 3, atente para a bênção, para as bênçãos. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Olha que extraordinário. Você vai para a cidade, a bênção de Deus está sobre você. Você vai para o campo, a bênção de Deus está sobre você lá no campo. A bênção está sobre você. Deus se movia na terra através de Abraão. A bênção estava sobre Abraão. E quando você chega no território, aquele território é abençoado. Você chega na cidade, a cidade vai ser abençoada. Você chega no campo, o campo vai ser abençoado. Aquele que obedece os preceitos, os mandamentos do Senhor, tem uma grande recompensa. E todas estas bênçãos virão sobre ti. Versículo de número 4. Bendito o fruto do teu ventre, os nossos filhos são abençoados. A descendência do justo será poderosa na terra. Temos esta promessa da parte de Deus. No capítulo 22 de Gênesis, o Senhor se revela a Abraão. Quando ele obedece aquilo que Deus ordenou que ele fizesse, que era sacrificar o seu filho Isaque. E diz, olha, porque você ouviu a minha voz, porque você obedeceu a minha palavra, certamente eu te abençoarei, grandemente multiplicarei a tua descendência, e a tua descendência será poderosa na terra. Você pode dar um aplauso ao Senhor? A minha descendência e a tua descendência será poderosa na terra. Os nossos filhos, eles são abençoados. O fruto da tua terra é abençoado. O fruto dos teus animais é abençoado. E as tuas crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, está tudo abençoado. Olha que extraordinário. Todo o papel de Satanás é o que? Plantar uma semente de engano no coração do homem. Diz, olha, você merece. Na verdade, Deus estabeleceu esses princípios, esses preceitos, para privar você, impedir você de ser pleno, ser completo. Só existe um lugar onde nós podemos ser plenos, completos, felizes, muito feliz. É obedecendo os preceitos e os mandamentos do Senhor. Quando você continua lendo, e você vai poder ler, projete aqui o versículo 5, bendito o teu cesto e a tua amassadeira, versículo 6, bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres, e você vai poder ler e ver a quantidade de bênção que se manifesta na vida daquele que obedece à palavra de Deus. Nós vamos encontrar na palavra de Deus homens que decidiram trilhar o caminho da obediência. E vamos poder ver o lugar que Deus os estabeleceu, cumprindo sobre a vida deles aquilo que havia prometido. Mas o nosso maior referencial, o nosso maior modelo é Jesus Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses 2, 5. Diz assim, que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Que haja em mim, que haja em você o mesmo sentimento. É a disposição para abrir mão de nós mesmos, para que a vontade dEle se cumpra em nós. Que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Versículo 6.
que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Versículo 7, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Versículo 8, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo o quê? Sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Atente para esta expressão. Sendo obediente até a morte, e morte de cruz. A morte de cruz era a morte mais horrenda. Não era qualquer tipo de crime que se cometia que levava alguém à cruz. A Bíblia diz que Jesus, ele foi obediente ao Pai. Quando Jesus passou pelo Getsemane, eu acredito que o Getsemane foi a maior prova que Jesus passou. Quando Jesus passou pelo período de jejum de 40 dias, Satanás se apresentou a ele, questionando se ele era filho de Deus, e fez a ele algumas propostas. Se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus foi levado a um monte e diz: olha, tudo isso eu te darei, porque a mim me foi entregue, se prostrado me adorares. E Jesus venceu Satanás pela palavra. Mas chega um momento, atente para isso, chega um momento em que Jesus é levado ao pináculo do templo, e Satanás faz a proposta para que ele saltasse daquele lugar, seria um espetáculo. E Satanás vai usar a própria palavra para tentar confundir Jesus. Ele diz: salta, e você vai dar ordem aos teus anjos, porque está escrito, e eles te livrarão de tropeçar em alguma pedra. Preste atenção. O diabo, ele é sutil. E se você não atentar, ele usa a própria palavra para confundir você, para enganar você. Esses são dias para que os nossos olhos espirituais estejam abertos e iluminados, para que possamos compreender a palavra, e mais do que compreender a palavra, praticarmos a palavra tal como ela é. Há uma onda por aí, que diz, alguns dizendo que tem que se reescrever a Bíblia, tem que se fazer uma nova leitura da Bíblia. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus venceu Satanás pela palavra. Mas quando Jesus ele passa pelo Getsemane, ali foi a sua maior prova. Ali ele vai ser como que moído. Getsemane é o lugar da prensa, é onde se extrai o azeite. E a alma de Jesus, ela passou por este lugar chamado Getsemane, a maior prova da sua vida. Estava se aproximando o tempo da crucificação, e ele ora por 3 vezes dizendo: se for possível, passa de mim este cálice sem que eu beba. Contudo, entretanto, porém, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ele abriu mão da sua própria vontade, para que a vontade do Pai se cumprisse na vida dele. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Aparentemente Jesus vai perdendo, ele se esvazia de si mesmo, assume a forma de homem, se coloca como servo, mas depois vai começar o processo de exaltação. Todos aqueles que ousam trilhar o caminho da obediência, mesmo que por algum tempo pareça que você esteja perdendo, sendo diminuído, lá na frente vem a hora da recompensa. E eu quero profetizar: a hora da sua recompensa está chegando. A hora da sua recompensa está chegando. Nós decidimos trilhar o caminho da obediência. Abrimos mão da nossa própria vontade para servir aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Observe o que vai acontecer com Jesus no processo de exaltação. Primeiro, ele passa pelo processo da humilhação. Por isso Deus o exaltou soberanamente. Olha só, Deus não o exaltou de qualquer forma, Deus o exaltou soberanamente. Ele vai ser estabelecido num lugar para que ele pudesse reinar, e lhe deu o nome
que é sobre todo nome. Não existe um nome maior, mais poderoso do que o nome de Jesus. E não termina aqui, diz mais: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Olha o que vai acontecer, que já está acontecendo. Todo joelho se dobrará e confessará que Jesus é o Senhor. Por quê? Porque ele decidiu obedecer o Pai, abrindo mão da sua própria vontade, para que a vontade do Pai se cumprisse nele e através dele. E o próximo diz: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Dê um aplauso a Jesus Cristo. É simples. Algumas pessoas elas dizem assim: apóstolo, mas os mandamentos do Senhor, eles são pesados. Mas a Bíblia diz que os mandamentos do Senhor, eles não são pesados. Não são pesados. Quando você se envolve com a palavra, quando você se envolve com o Espírito Santo te capacita para você trilhar o caminho da obediência, atraindo assim a manifestação da glória de Deus na sua vida. Que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Aquele que decidiu trilhar este caminho da obediência, indo à morte de cruz, mas que hoje está assentado à destra do Pai. Há uma recompensa, e uma grande recompensa, para aqueles que observam, guardam os mandamentos do Senhor. Há uma grande recompensa. Nós estamos nos aproximando do final deste ano, e temos visto o agir de Deus e o mover de Deus sobre nós. E aquele que começou a boa obra na nossa vida, Ele vai completar. Para nós, até aqueles momentos que aparentemente nós estamos perdendo, nós estamos ganhando. Mesmo naqueles momentos que aparentemente nós estamos perdendo, em Cristo Jesus, nós estamos ganhando. Entenda isso. Assim como Jesus trilhou este caminho, o caminho da obediência, que eu e você possamos trilhar este mesmo caminho, sabendo que existe uma grande recompensa da parte de Deus para as nossas vidas.